Bem-vindos a mais um Relatos na Casa de Pedra da Rose. E hoje é um pouquinho diferente porque eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Foi 100% real. Mas antes, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, porque isso me ajuda muito e me inspira para trazer novas histórias e novos relatos. Bom, essa história aconteceu num orfanato, né? Uma casa lar que a gente chamava. Eu não vou falar o estado, né? E a cidade, só para quem me conhece vai saber de onde que é, mas não tem problema. E bom, a minha mãe trabalhava nesse lugar e eu pedi para a diretora para eu passar uma noite ali para poder contabilizar as horas extras curriculares da faculdade que faltavam. Na época eu cursava enfermagem e eu precisava muito fazer isso. E aí nós fomos, né, para esse... Eu fui, ela permitiu. Então, eu fui passar a noite ali com a minha mãe e mais uma funcionária. Bom, quando nós começávamos às 7, eu entrei junto com elas. Eu já sabia das histórias que aconteciam ali, porque minha mãe já tinha me contado muitas coisas estranhas, né, que aconteciam. Era um lugar bem antigo, tinha muitas histórias, muitas lendas, enfim, não dá pra saber o que era verdade, o que não era. Mas bem na entrada da casa tinha um porta-retrato de uma freira, bem antigo, bem sinistro, pra falar a verdade. E aí nós fomos preparar as crianças, eu fui fazer meu relatório de estágio, não de horas, né? Horas extracurriculares. Elas colocaram as crianças para dormir, né? Depois que deram a janta, que deram o banho e tal. E quando estavam todas as crianças dormindo, elas foram fazer as outras atividades, né? Então, lavar roupa, deixar o café pronto pro dia seguinte, arrumar as roupas das crianças para a escola. E eu ia acompanhando tudo. E elas contaram que ali tinham 3 casas e a principal, que era onde ficavam as crianças, e mais 2 casas no final, que antes eram dividido em casa para as meninas e casa para os meninos. E que até então, na casa que acontecia as coisas para as meninas, né, que antigamente era a casa das meninas, ali ninguém gostava muito de ir porque elas escutavam muitas coisas lá dentro, viam vultos, enfim, era bem sinistro. E aí tinha um tico-tico, sabe, aquelas motinhos de brinquedo que ficavam ali fora, e elas contaram que várias vezes elas viam aquele tico-tico indo de um lado pro outro, que podia ser vento, mas às vezes nem tava ventando, e aquilo tava andando sozinho. E bem, voltando para esse dia, as crianças já estavam todas dormindo e nós nos sentamos ali para elas me explicarem algumas coisas e eu fazer o relatório e tal. E foi nesse momento que nós ouvimos, sabe aquelas bonecas que falam, me dá um abraço, tô tão carente, me dá um abraço, tô tão carente. E nós falamos, bom, uma das crianças acordou. E aí fomos de quarto em quarto, porque eram bastante quartos. E nenhuma das crianças tinha acordado, estavam todas dormindo aparentemente. E a pouco começou de novo a voz daquela boneca. Me dá um abraço, tô tão carente. Me dá um abraço, tô tão carente. E nós não sabíamos de onde estava vindo. Até que essa outra cuidadora que estava com a gente falou, parece que vem do banheiro. Desse banheiro daqui, dessa parte da casa. Que lá também tinham vários banheiros, porque eram muitas crianças. E nós fomos até o banheiro e realmente a boneca estava lá. Só que não tinha nenhuma criança ali. E aí nós pensamos, caramba, o que será que aconteceu, né? Por que tá esse barulho? Será que é algum mau contato, né? Porque no banheiro, úmido. Então nós pegamos e tiramos a boneca e deixamos ela ali na sala, guardadinha. E voltamos pros nossos afazeres. Só que aí a pouco continuou. Me dá um abraço, tô tão carente. A gente falou, não é possível, tem alguma coisa errada. Deve ser um mau contato, deve ter molhado alguma coisa e essa boneca tá falando sozinha. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tirar as pilhas. E aí, nós tiramos as pilhas. E antes tivéssemos deixado as pilhas, porque aí nós teríamos a desculpa que era porque estava um mau contato. Só que nós tiramos as pilhas. E aí, acalmou um tempo, um período. Só que quando deu mais ou menos uma meia hora, de novo a boneca começou. Me dá um abraço, tô tão carente. Me dá um abraço, tô tão carente.
E a gente falou, gente, não é possível que isso tá acontecendo de novo. E aí tinha aquela caixinha, né? E a outra cuidadora foi lá e tirou aquela caixinha. E falou, bom, agora não pode mais. Só que continuou, gente. Mesmo sem a caixinha, aquilo continuou. E aquela bendita boneca continuou falando, me dá um abraço, tô tão carente. Sem pilha e sem a caixinha, que é a caixinha que coloca a pilha. Como que aquela boneca continuava falando? Bom, depois disso, né, nós já estávamos na mão ali e tava todo mundo bem assustado e falamos, bom, vamos pegar essa boneca e vamos levar lá para outra casa. E aí nós pegamos e levamos pra a casa que antigamente era dos meninos, porque ninguém tinha coragem de ir à noite pra casa das meninas. E, gente, isso era umas 2 horas da manhã, tá? Não vou mentir dizendo que era 3, não. Mas era umas 2 horas da manhã. E aí a gente pegou aquela boneca e essa cuidadora levou lá pra casa dos meninos e ficou lá. E aí a gente ficou bem com medo a noite inteira, mas no dia seguinte eu fui pra casa e não tive mais vontade de voltar lá, porque acho que eu já tava traumatizada. Mas depois eu vou fazer outros relatos contando as coisas que a minha mãe me contava e as histórias que a minha mãe me contava de lá.